Salve Maria, toda santa, toda pura sobre a sua vida. Carlos Couto, rogai por nós. Nós que fazemos esse trabalho de evangelização pela internet, nosso Beato intercede por nós para essa mensagem chegar e cada vez a igreja ser glorificada e exaltada com o Espírito da verdade, a quem foi confiado. Olha só que interessante. É simples entender. Gálatas 1,7, São Paulo fala que não há dois evangelhos. A pergunta que eu faço: se não há dois evangelhos, por que tem várias igrejas? E cada uma prega um evangelho diferente, porque usa a Bíblia. A Bíblia é o evangelho. A Universal prega um Jesus. A Assembleia prega outro Jesus. O Adventista diz que nós temos a verdade, temos que guardar o sábado, porque a Bíblia diz que tem que guardar o sábado. Mas os apóstolos se reuniam no domingo. A revelação ali, Apocalipse 1:10, se eu não me engano, a revelação foi no domingo, o dia do Senhor, domingo, o Senhor ressuscitou. Mas os mormons dizem que a verdade está ali. Não. Despreza toda essa igreja aí. A verdade está na plenitude da igreja apostólica, porque tem o termo apostólica. A verdade está... Não, a verdade não está na igreja apostólica, plenitude, estou dando. A verdade está na igreja mundial, porque o Valdemiro Santiago, ele é apóstolo. Ele é sucessor dos apóstolos. Não, a verdade não está lá. A verdade está na Internacional da Graça. Porque a graça está lá nessa igreja, fundamento de homens. Então, a pergunta que eu faço: se é um só evangelho, é uma só verdade, é uma só fé, é um só batismo, por que tem tantas igrejas? Mateus 12:25, Cristo diz: toda divisão, toda, irá ser dispersa, irá ser destruída. Porque essas igrejas aí, essas denominações, não estão em comunhão com a sede de Roma. Mas o Espírito Santo que me inspirou, e eu fundei a igreja. Então você está indo contra a Bíblia. Você está indo contra o próprio Evangelho. O 1 Coríntios 10, Paulo fala: mesmo pensamento, não entre vós haja divisões. É simples para entender. Esse é o princípio. Olha só, para você ver como a sola escritura é católica. Porque a escritura, a sola escritura, defende e mostra que não podemos ter divisões. E qual igreja que não tem divisões? Porque hoje, agora, está sendo celebrada uma Santa Missa lá nos confins do mundo. Lá na África está sendo pregado o mesmo evangelho daqui. Lá na África, que foi pregado aqui, vai ser pregado lá. Que é um só evangelho. Na Universal está sendo pregado um evangelho ali. Na Mundial já está pregando outro evangelho. Não tem unidade. Uma liturgia sacra. Olha só que São Pedro vai falar para a gente. Ó. Segundo Pedro 1:20. São Pedro está sendo usado por quem? João 16:13, vocês não falarão por si próprio, mas o Espírito Santo. Segundo Pedro, olha só. Aconselho você ler 1 Pedro, 2 Pedro e 1 João, 2 João, você vai ver o que esses homens cheios do Espírito Santo estão falando, está nos ensinando, está nos alertando. Ó. 2 Pedro 20, ó. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia, ó, da Escritura é de interpretação pessoal. Olha só, a própria Escritura está falando que não podemos ter interpretações pessoal. Olha só, 21. Porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então Lutero, ele foi inspirado pelo Espírito Santo
para fazer divisões? Não, homens, ó. Porque se o Lutero tivesse sido usado pelo Espírito Santo realmente, como os protestantes dizem, não teria divisão. Vocês teriam uma só unidade. Vocês teriam um só pastor. Vocês teriam uma só doutrina. Vocês iam ter só um fundamento, Lutero. Depois Lutero veio Calvino, depois o Ingres, depois o Wesley, depois essa de Macedo, Sila Malafaia, Ageno Duque, ou... Olha só, por quê? Ó? Nenhuma profecia foi por interpretação pessoal. Olha agora para você ver, a revelação que foi dada a São Pedro foi fundamento de homens? Foi profecia de homens? Não, é só que como vai encaixando tudinho, ó. Mateus 16, ó. Simão, Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Ó, a revelação não vem de homens. E Jesus ainda declara, ó, também o próprio, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sobre ti, Pedro, te farei minha igreja. Te darei a chave de ligar e desligar. É uma igreja que ela tem um respaldo tanto invisível e visível. Uma autoridade de ligar e desligar. Colossenses 18, Cristo é a cabeça, Cristo é a sabedoria. Olha só, a revelação também, ó, não foi por uma revelação humana. Livre exame, não, cara. Uma coisa muito interessante, você pega aqui, Atos 8 também, ó. Felipe ali foi ali interpretar ali a profecia de Isaías para o eunuco. Olha só também, tem um texto muito principal aqui que muitas pessoas não percebem, ó. Atos 8, ó. Você pega o 29, ó. O Espírito disse, ó, a Felipe, aproxima-te para bem perto desse carro, ó. O Espírito, ó. E ele ali interpreta a profecia de Isaías para o eunuco, para ele não ter esse livre exame. Para ele não ter sua própria revelação. Sua própria interpretação. O Espírito Santo diz a Felipe, vai lá, pácata, como diz o nosso amigo Pentecoste. Fábio Pentecoste, um abraço. Cara, fiquei tão feliz com o seu vídeo, cara. Você mostrando meu vídeo aí. Obrigado, cara. Você fez uma coisa que nenhum apologeta fez, cara. Eu já pedi ajuda para vários desses apologetas que você vê aí, ó. Famosinho, eu mandei comentário, só para ver lá nos comentários, pedindo um apoio a divulgar meu trabalho. Não é para mim ser reconhecido, não. Para mim ganhar mais respaldo. O que um quer respaldo? Para chegar a mais pessoas. Para mim não caminhar em vão. Nós devia ser assim, cara. Eu vejo uma coisa que eu admiro dos protestantes. Realmente, eu admiro. Com todo respeito, cara. Os caras, o Lucas Monsoli, por exemplo, ele tá apoiando Tiago Dutra, o João lá. Os protestantes, ele apoia outras pessoas. E que eu não vejo acontecendo isso no apologeta católica. Cara, nós temos que se reunir, nós temos que conversar entre nós, entre si, nós temos que fazer vídeo junto, nós temos que ter um apoiando o outro, um divulgando o trabalho do outro, tal, etc. Eu não vejo, cara. A nossa missão, a gente não tá caminhando sozinho, cara. Nós somos filhos da igreja, desse corpo místico, cara. Mandei várias mensagens para vários apologetas aí. Não vou citar o nome porque não me interessa. Pelo menos uns 8. Cara, nenhum respondeu, cara. Dá um apoio pro servo Roberto aí, cara. O cara defende a igreja. Não, cara. Por quê? Porque os caras estão focados em fama. Não, cara. Eu não tô focado nisso, cara. Onde eu moro aqui, já pedi várias ajudas para várias comunidades. Misericórdia, cara. Tá difícil trabalhar, tá difícil evangelizar. Eu postei o vídeo, cara. Eu mando vídeo para minhas comunidades, para as pessoas que eu conheço. Eles não têm nem o trabalho nem de divulgar e nem de compartilhar, cara. Eu acho que nem a live olha para ver qual é o conteúdo. É um povo que não quer ter conhecimento, cara. Tem mais valor um padre sertanejo tá pregando ali, pulando, cantando música sertaneja, isso tem valor.
padres, autores, tem valor. Ele é um padre lá, o Fábio não sei do que lá, não sei se é Marinho, falando várias groselhas. Simples, pô. Qual é a nossa finalidade? Se inspirar. Hebreus 6:12, Hebreus 13:7. Aqueles que encerraram a carreira. Por exemplo, vamos imitar, sim, o nosso beato, Carlos Ocuti. Imitar o quê, cara? Olha só, Deus, sai um pouco do tema aqui, mas para você entender o quê? O pensamento. Deus, ele nos revela o quê, cara? A gente tem que parar, refletir. Cara, qual é a mensagem que esse beato quer passar para nós, dessa geração? Dá para nós ser santo, cara. Como? Evangelizando. Na rede social, você vê, cara, eu tenho meu Face, quando abro o meu Face, cara, eu, sem querer, cara, com todo respeito, cara, as mulheradas estão morrendo de calor, cara, porque você vê cada groselha, cara, você vê cada baboseira. Ô geração, como diz a Bíblia, é a pior geração, cara. Qual é a mensagem que o nosso beato quer passar, cara? Dá para ser santo. Dá para ser a diferença essa geração. Porque o povo está preocupado com um cargo de liderança. Não, eu quero ser ministro. Não, eu quero ser pregador. Eu quero ser aquele pregador famoso, com lota igreja. Não, cara. Eu quero ser o quê? Não, eu quero ser diácono. Carlos Oculto mostrou para nós que não precisa disso, cara. Precisa o quê? Ser santo. A nossa missão aqui nessa terra é ser santo. A nossa missão aqui na terra é dar testemunho daquele que é santo. Como a gente vamos fazer isso? Como a gente tem esse respaldo? As portas estão arreganhadas aí, ó. Para você fazer essa mensagem na internet. Em defesa da Madre Igreja. Dá para ser santo. Dá para aprender. Dá para estudar. Mas o que você está fazendo com o seu tempo? É essa a pergunta que eu faço. Cara, eu estava estudando um pouco da vida do Beato, cara, ele me impactou tanto, cara. Eu acho que eu nem me preocupo com mais nada, cara. A minha preocupação é anunciar o reino de Deus e tudo será acrescentado. Deus vai cuidar do meu filho, da minha família, vai dar o que eu preciso. Porque nós somos peregrinos, cara, a gente não vai levar nada. Mas leva só duas coisas. A santidade. Ou amor pelo próximo. Aquele que fez coisas boas vai ressuscitar para a glória. E aquele que fez coisa ruim, infelizmente, cara. Simples, pô. Essa mensagem aqui é que o Carlos Oculto quer estar nos ensinando. Ele fez a rede social fez lá, todo mostrando os milagres eucarísticos, cara. Essa é a nossa missão. Uns pregam a história da igreja, outros pregam a Bíblia. Eu gosto da Bíblia. Outros oram o Santo Rosário, outros canta. O que você está fazendo? Eu faço esses vídeos porque eu vejo que os caras estão mentindo, cara. O único foco dos caras não é levar você para a verdade, é falar mal da igreja. A igreja se corrompeu? Será mesmo? Você vê os santos, tantos santos canonizados que a igreja tem, cara. Que é um exemplo, Padre Pio. Agora o exemplo aqui do Beato aqui, dessa geração, cara. Só, muito diferente de Padre Pio. Você vê, cara, Deus, ele usa as coisas loucas para confundir o sábio, para confundir aquele que é do mundo, cara. Essa é a nossa missão, cara. Vamos voltando aqui ao vídeo, ó. Simples, ó.
Ó, vemos ali que a revelação, ó, não pode ter, não é uso pessoal. A revelação foi por São Pedro ali, não foi o Pedro que levantou e falou, não, você é o Cristo vivo, o Cristo filho de Deus, não. Tudo é o Espírito Santo, cara. Mateus 20, 28, 20, o Espírito Santo está na igreja. Esse Espírito Santo, ele não vai fundar outra igreja que é contra a igreja dele. A Bíblia diz, Marcos 9, aquele que é contra mim, aquele que não é contra mim é a favor, cara. Se tem protestante honesto que prega não contra a igreja, Cristo está com ele. Mas ao momento que ele fala, Maria é uma demônia, Maria é pecadora, ela está fora, cara. Agora a revelação por Paulo aqui, ó, a Gálatas, ó. Para finalizar o vídeo, que eu não vou estender muito, porque tá difícil, que tá sem força, tá sem nada, que a fábrica explodiu ali, ficou, nossa, coisa horrível. A gente tem que pregar, anunciar. Ó, Gálatas 11, ó. Gálatas 1:11, ó. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Olha só, olha, você faz a pergunta, cara. A pergunta. Olha só, a revelação por São Pedro ali não foi de homens. E São Pedro fala, não podemos ter uso pessoal, interpretação pessoal da Escritura. Então, quem interpreta, quem inspira, é o Espírito Santo que está no corpo místico de Cristo. Olha só, a revelação, o evangelho que São Paulo recebeu ali, ó, não recebi nem aprendi de homens algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Agora você fica estudando não, eu fiz doutorado de teologia, mestrado, sou um doutor em teologia, sou um doutor de Bíblia, sou arqueólogo conhecido como o Rodrigo Silva ali, ele se vangloria, cara. E tá, não aceita. Olha só, cara. João. Só você meditar os versículos bíblicos que eu tô falando, você vai entender a mensagem. Olha só, João 16. A revelação São Pedro não foi homem, a revelação para São Paulo não foi homem, que São Pedro está pegando, segundo Pedro 20 ali, não é São Pedro que está pregando, é o Espírito Santo falando, não podemos ter uso pessoal, a interpretação, é o Espírito Santo que está no corpo místico da igreja, que interpreta, que discerne, etc. O eunuco ali também, o Espírito Santo usou ele para, Felipe, né, para interpretar a escritura para eunuco, e o eunuco foi batizado. Olha só que interessante. E o evangelho que São Paulo pregou não tem nada de homens. Sabemos que São Paulo era um doutor, discípulo de Gamaliel. Ele, Filipenses lá, se não me engano, 3:9, ele chama tudo de esterco. A teologia, a filosofia, o mestrado, o diploma, ele chama tudo de esterco, cara. Olha só. João 16, 3, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Olha só. Ah, não, a Igreja Católica, ela não nos deu a Bíblia. A Igreja Católica, ela não é a verdadeira igreja. A Igreja Católica, ela se corrompeu. As cruzadas, as perseguições. Não, quem fundou a igreja foi São Constantino, etc, etc. Quem tem o Espírito da verdade vai buscar essa verdade. A Maria é uma deusa, os católicos adoram imagem, os católicos são idólatras, o purgatório não existe, é uma farsa, é uma invenção da Idade Média e piriri, parará. O Espírito Santo vai te inspirar para você buscar a verdade. Você acha que o Espírito Santo vai deixar você cair numa mentira protestante? Ele vos ensinará toda a verdade, ó. Porque não falará por si mesmo. O Espírito Santo, as apóstolos 2 o Espírito Santo, quem? As apóstolos 2:14, quem está pregando ali? O Espírito Santo ensinou toda a verdade, toda a gnose perfeita para o primeiro Papa ali pregando. Olha só, edificando a igreja. O Espírito Santo, que é a perfeição, está inspirando o Felipe para batizar o eunuco. O Espírito Santo, que ele é perfeito, etc.,
deu a revelação, porque o próprio Cristo e o Espírito Santo, a mesma pessoa, revelou o evangelho para São Paulo. E Paulo fala, não tem nada de homem. Não aprendi nem de nenhum doutor, nenhum teólogo, nada. Eu aprendi mediante a revelação de Jesus Cristo. Então, o que a igreja, ela guarda o depositório da verdade, cara. Toda a revelação, todo o respaldo, toda a teofania, da gnose, da sabedoria, os cursilhos, os dogmas, é o Espírito da verdade, ensinando a verdade. Divisão não é Espírito Santo. O Espírito da verdade, ele vai ensinar divisão. O Espírito da verdade vai enviar outras pessoas passando sobre aqueles que foi confiado. Enviado pela imposição das mãos, como São Paulo e Barnabé. Atos 13, se não me engano. Ou 2 Timóteo 1:9. Como São Timóteo foi enviado. Como foi exaltada a gnose da sabedoria. A imposição das mãos, Atos Apóstolos 8, ali você vê também. Você vê ali Atos Apóstolos 6. Você vê ali em Deuteronômio, se não me engano, 18. O próprio Moisés põe a mão nas pessoas ali para pastorear. Deuteronômio, se eu não me engano, 34 ali. Moisés ungindo seu sucessor, Josué, por a imposição das mãos. Então é simples, pô. Não se deixa ser enganado, cara. Porque se você tem o Espírito da verdade, você vai fazer igual eu, cara. Vai buscar a verdade. Simples. Então, o evangelho que a Igreja Católica prega, anuncia, não é revelação de homens. Porque você vê hoje, com todo respeito, cara. Às vezes eu vou na Santa Missa, eu saio triste, cara. O cara lê a primeira leitura, a segunda leitura, depois o evangelho, e não explica a primeira leitura, não explica o segundo evangelho, ou a segunda leitura, e o evangelho. Aquela pregaçãozinha passando a mão na cabeça. As pessoas querem ouvir palavra. Evangelho não vinda de homens. Uma vez eu fui numa missa, cara, com todo respeito, cara. O padre leu ali a homilia, o evangelho, e começou a falar coisas pessoais, cara. A gente não tem que falar de nós, a gente tem que falar do reino de Deus. A nossa missão é falar do verbo, cara. O que ele fez com a minha vida, o que ele me restaurou biblicamente. Nós estamos agradando homens, cara. Ah, mas Marcelo Roberto, eu não concordo com você. Amém, glória a Deus, porque eu não estou te agradando. De acordo com o que a Bíblia está falando. Gálatas 1 ali, lá no finalzinho. Aí só para finalizar. O que eu estou pregando, se está te agradando, meu irmão, eu estou fora. Gálatas, ó. Eu vejo muitos padres aí agradando pessoas, cara. Infelizmente, cara. Quando ele vai ser cobrado. Aqui, ó. Gálatas 1:10, ó. É porventura a favor dos homens que eu procuro, ou de Deus, por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Porque o evangelho que foi revelado a ele não é um evangelho para agradar você. Olha só, você vê. Às vezes as pessoas não gostam do que eu falo. Tem muitos padres aí que não gostam. Tem muitos pastores aí que me odeiam, cara. Mas, meu irmão, amém, glória a Deus. Para os padres eu oro. Para os pastores eu refuto. Eu mostro as mentiras deles. Oro para o padre ser cheio do Espírito Santo e voltar para o fundamento dos apóstolos e pregar que os apóstolos pregaram. Defender que os apóstolos defenderam. Não esses padres aí sertanejos. Em piscina, tomando banho e tal, etc. Como já vi no vídeo aí de vários. Misericórdia, cara. Então, você tem que avaliar, pô. É simples. Se você tem o Espírito da verdade, ele vai ver.
Ah, esse padre aqui, pelo amor de Deus, tá fora. Ah, esse tá... O Espírito Santo vai te revelar, cara. Simples, pô. Simples. Precisamos de padres carismáticos. Padres cheios do Espírito Santo. Padres que quer esse Espírito. Padres que quer essa revelação. O evangelho pregado por mim não tem nada de homens. Simples entender isso. Salve Maria, sou o missionário Roberto. Sobre a sua vida aí, graças a Deus que o Senhor te abençoe, que Nossa Senhora passa na frente, interceda pela sua família e vamos orar, que como diz o nosso beato, cara, a igreja vai sofrer perseguição, a igreja vai ter muita divisão. Já aconteceu uma divisão aí, um cisma. A Fraternidade Pio X, você vê, cara. Não basta você ter um diploma, não basta, cara. Os padres são doutores, são formados, cara. E caiu no cisma. Por quê? Como diz João Batista. Importa é ele. É ela, a igreja cristã. O evangelho seja proclamado a toda criatura. Salve Maria.